Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio falar sobre as minhas leituras de agosto. Meu nome é Sinara, este é o canal Leituras e seja muito bem-vindo. A gente sempre vem aqui falar sobre livros e coisas parecidas. Eu espero que vocês gostem. Se você chegou agora, eu espero que você se inscreva, que você ative o sininho, curte esse vídeo e fique aqui com a gente. Toda vez que chegar um vídeo novo, você vai ser avisado e aí você vem e também aqui nos comentários compartilha o que você está lendo. Eu espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar sobre o mês de agosto de 2020. Este foi um mês que eu achei bem produtivo. A gente começou o canal em julho, então assim, eu li em julho pouca coisa, acho que eu li só A Rede de Alice. Lembrando, gente, não há problema com quantidade, sabe? Eu gosto da qualidade mais. Então, mas este mês eu achei interessante porque foi um mês que houve quantidade e houve qualidade, tá? Foi um mês que foi bem produtivo. Eu vou falar com vocês sobre estes livros e eu espero que vocês tenham vontade de ler também. Para começo de conversa, eu estou lendo O Senhor dos Anéis. Então, assim, tá sendo uma leitura que eu tô fazendo durante o ano todo. Não fiz um cronograma, no começo eu ainda fiz, mas não foi muito bem. O primeiro livro, A Sociedade do Anel, eu li bem rapidinho. As Duas Torres, eu já tô lendo bem devagar, tô devagar até demais. Eu tô quase terminando, tô mais para terminar, deve estar assim, uns 70% do livro. No mês de agosto, eu li bastante do Senhor dos Anéis, mas eu não... das Duas Torres, mas eu não li todo, então eu não vou falar sobre ele aqui, até porque eu não falei sobre a Sociedade do Anel. Eu vou tentar depois fazer um vídeo sobre a trilogia. Vou tentar fazer um vídeo diferente, que se eu não for falar sobre cada obra ali, vai ser um vídeo de mais de 1 hora, e não vai ser assim. Eu quero fazer uma coisa diferente, vocês vão ver. Enfim. Só para dizer para vocês que eu também li As Duas Torres, uma grande parte das Duas Torres no mês de agosto, tá? Mas o primeiro livro que eu li completo foi A Revolução dos Bichos. Eu vou colocar aqui do ladinho, o livro vai ficar aqui, né, enquanto eu estiver falando sobre ele, porque o meu livro está emprestado. Então eu não tenho ele aqui. Inclusive com as minhas anotações, eu fiz aqui um apanhado dele geral para falar com vocês. Eu ia gravar um vídeo só sobre ele, mas acabou que passou, eu não gravei. E eu acho que eu vou falar aqui para vocês o suficiente para vocês buscarem ler esta obra de arte da literatura, sabe? Foi um dos livros assim que eu li este ano e que eu fiquei bestificada mesmo, porque é uma crítica incrível, gente. Eu gosto de livros que tenham um contexto por trás, sabe? Que faça a gente pensar e buscar a história para saber, naquela época, o que acontecia para estar lançando uma coisa dessa, sabe? O que aconteceu naquela época? Qual foi a repercussão naquela época? Eu gosto de buscar saber disso também. E A Revolução dos Bichos é uma sátira, é uma crítica total, sabe? É uma crítica ao regime totalitário, stalinista lá da União Soviética. Em época de Revolução Russa, sabe? E é uma guerra entre lá. Eu não conheço muita história, eu gosto, mas eu esqueci muita coisa. Eu pesquisei um pouco sobre isso e naquela loucura de Stalin, Trotsky, tudo isso, existiu este livro que na época não foi bem aceito, por quê? Por que será, né? Porque foi uma crítica bem direta mesmo. Ele utilizou George Orwell, tá? Ele utilizou animais, né? Seria uma fábula também, né? Quando a gente faz uma história com animais que falam, animais que se interagem. É uma fábula em que há uma sátira. Gente, é incrível. Vamos para um resumo? A Granja dos Bichos é o nome daquela granja. Existe um dono e existem animais de todos os tipos naquela granja. Um porco chamado Major. Se eu esqueceu, se eu trocar alguma coisa, eu conserto, mas eu acho que tá tudo certinho. Um porco já ancião chama todo mundo ali, reúne e diz que sonhou que os bichos iam se revoltar e iam se juntar para buscar melhores condições de vida para eles naquela granja. E eles ficam todos empolgados, só que aquele porco morre. E aí, 2 porcos. Os porcos são os seres que mais pensam, digamos assim, lá entre os bichos. Isso já é uma crítica também, que está comparando os porcos com os grandes totalitaristas daquela época, Stalin e Trotsky. Vamos lá. Existem 2 porcos
principais chamados Bola de Neve e Napoleão. Bola de Neve era o grande líder daqueles porcos, daqueles animais todos. Então ele liderava os cavalos, as vacas, as galinhas, todo mundo. Existia um sistema de hierarquia em que os porcos eram seres pensantes e os outros eles trabalhavam mais, era mais braçal mesmo. Eles criaram 7 mandamentos. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Ou seja, homens não, animais sim. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. E aí é criada o animalismo, que é aquele movimento em que os animais eles tomam conta de si. E eles não dependem dos humanos. E aí eles vão tomar conta literalmente daquela fazenda, cada um com sua função. E aos poucos, o poder, meus amigos, sobe a cabeça, é claro. E eles vão se mostrar cada vez mais parecidos com os humanos que eles tanto queriam afastar. Os animais se mostram parados no tempo, eles não buscam se aperfeiçoar, muitos não sabem ler, se eu não me engano, acho que só um burro lá que sempre fica quietinho, que não segue todas as regras, não é que não segue todas as regras, segue as regras, mas não fica lá com cabresto, sabe? Achando que o porco Napoleão e o porco Bola de Neve são os grandes, sabe tudo. Não, ele fica lá na dele porque ele sabe ler e ele tá sabendo ler também a realidade. Sabe aquela crítica pra gente que tem ali o seu líder, que tem ali seu político, digamos assim, e você segue aquilo ali sem nem saber sobre o que ele está falando, sem nem estudar sobre isso. Isso é um tapa na gente que não busca estudar política, que não busca estudar, ler as coisas para poder saber e pensar por si só, sabe? E aí, esses bichos que não pensam por si só acabam indo pela conversa daquele cara que fica lá puxando o saco do líder Napoleão. Porque Napoleão, minha gente, acaba com o outro Bola de Neve lá, o outro líder. É uma guerra entre os bichos, começa a criar uma guerra entre os bichos. Eles começam a mostrar que eles, que na verdade é uma crítica à raça humana, né? Começam a mostrar que eles estão se igualando aos humanos, ou seja, dá o poder para a pessoa que você vai descobrir quem ela é, sabe? Aquele animalismo aos poucos vai se mudando, né? Vai mudando tudo e aos pouquinhos os mandamentos vão sendo modificados. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, tinha um mandamento que falava assim, ó, nenhum animal dormirá em cama. No final, como o pessoal não sabia ler, os bichos não sabiam ler, eles iam modificando os mandamentos, que os mandamentos estavam lá na parede escritos. Eles iam modificando os mandamentos e ninguém nem percebia, porque eles não sabiam ler. Então, como é que eles iam saber que ia mudar? E aí, quando eles questionavam, eles falavam assim, não, o mandamento tá aí, vocês que estão vendo, era desse jeito. Sempre foi assim, a gente só tá conseguindo. Eles mudaram de nenhum animal dormirá em cama, eles acrescentaram, nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Então, quando os porcos invadiram a casa, que era proibida, a casa lá do antigo dono, começaram a querer morar naquela casa, começaram a querer beber das coisas que aquele homem bebia, dormir nas camas deles, eles tiravam os lençóis e dormiam sem os lençóis. Não, a gente está dormindo em cama, mas a gente está dormindo em cama sem lençóis, a gente está obedecendo a regra. Ou seja, o mandamento não era aquele, eles mudaram e todo mundo que estava ali, ó, seguindo no cabresto, não estava observando. Por quê? Não sabiam ler. Não dava para saber. Então é uma crítica incrível, gente, que você vai vendo assim, ó, nos mínimos detalhes, assim, cada detalhezinho assim, ó, você consegue ver uma crítica que era para aquela época, mas que serve pra gente até hoje. Então assim, eles não liam, eles sempre achavam que tá assim ruim, mas antigamente com outro dono era muito pior. Então sempre com aquela visão de que não, agora tá melhor, agora tá melhor, agora tá melhor, sem pensar no que realmente eles mereciam, no que estava realmente acontecendo ali. Então é um livro incrível que eu recomendo para todo mundo e é fininho, tá? Para quem fica preocupado aí com livros grandes, é um clássico, é um livro incrível e é um livro que todo mundo deveria ler. Tá? É um livro que não é de romance, pelo contrário, quem está querendo começar a ler por um livro que, não, eu não gosto desse romancezinho para começar a ler, que você fica falando aí às vezes, não. É um livro que adultos podem ler,
que jovens podem ler, idosos podem ler, qualquer pessoa pode ler e vai achar incrível. Então é um livro assim atemporal, você vai gostar, eu garanto. O segundo livro que eu li este mês de agosto foi um livro que eu vou falar rapidinho, porque foi um livro que não me marcou tanto. Na verdade, ele é um conto, tá? É bem fininho, porque eu gosto de thriller, sabe? Eu gosto de thriller e nunca mais eu tinha lido thriller. O Adulto, de Gillian Flynn. Gillian Flynn é a autora que fez Garota Exemplar, que é um livro que eu gostei muito. Objetos Cortantes, também é um livro que eu gostei muito dela. E este conto não foi diferente, eu gostei dele. Mas eu achei que ele poderia ter sido um romance, sabe? E ter tido mais detalhes, assim. Eu achei meio corrido, acho que porque ser um conto mesmo, né? Teve que ser realmente menor, porque um conto já é menor por si só. Conta a história de uma menina que não tem nome. Depois eu percebi que não há nome pra ela aqui nessa história. Eu li a história toda e quando chegou no final eu falei, como é o nome dela mesmo? Fui olhar e não há nome pra ela. Não sei qual foi a intenção da autora nisso, mas é uma garota que não tem nome. Ela trabalha numa casa assim noturna, que faz algumas coisas com os homens, e ela, em algum momento, ela é promovida e ela começa a ser vidente naquele mesmo ambiente. Atrás, assim, há atrações para os homens, né? As mulheres lá fazem algumas coisas com os homens, e na frente existe uma coisa para poder fingir que não existe isso atrás, sabe? Para poder enganar as pessoas. E aí ela se torna uma daquelas videntes. Ela começa a ser uma daquelas videntes. E uma mulher chega ali e começa a falar sobre os problemas que ela tem em casa. Ela então tenta ajudar essa mulher e aí tenta ganhar dinheiro dessa mulher. Arrancar um dinheiro dela e diz que vai fazer uma lavagem na casa da mulher para tirar aquela aura negativa e tal, e começa a se envolver na vida dessa mulher. Essa mulher tem um filho e tem um enteado que parece que é meio doidinho e acaba deixando essa mulher bem doida. Esse menino vai se mostrar, sabe, o verdadeiro capeta mesmo, mas enfim, eu não vou contar muito os detalhes da história, mas é uma história que deixa a gente bem envolvido. O menino realmente vai criar situações em que ela vai se ver doidinha e você fica com medo. Teve uma cena aqui que eu fiquei com medinho mesmo, assim, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Aquela coisa assim. Achei interessante, mas não, assim, eu dei umas 3 estrelas pra ele, porque eu gosto da narrativa da Gillian Flynn. Então, recomendo pra você ler, assim, na hora que você tá precisando de alguma coisa pra trocar, sabe? Eu terminei a Revolução dos Bichos e queria passar pro Retrato de Dorian Gray. Aí eu falei, não, vou ler um thrillerzinho, assim, pra dar uma... Foi bom pra passar o tempo ali numa sentada, numa noite, e foi gostoso de se ler, mas não é assim, nossa, quero ler de novo. O terceiro livro que eu li, eu já resenhei aqui no canal, inclusive eu vou deixar o vídeo aqui linkado para você ver, foi O Cão dos Baskerville, que é um romance policial com o personagem Sherlock Holmes, criado por Sir Arthur Conan Doyle. Então, assim, eu já mostrei no vídeo o quanto que eu gosto das histórias de Sherlock Holmes, né? E vocês viram. Eu espero que vocês vão lá no vídeo para ver mais detalhes, mas aqui conta a história de um homem que a sua família é envolvida em uma lenda em que um cão sempre mata um Baskerville deste aqui. E eles vão tentar desmistificar essa história, acabar com essa história, porque tudo em Sherlock Holmes é explicado cientificamente. Ele é um detetive e vai procurar provas, nada é sobrenatural, ele vai sempre explicar. Então, ele vai aqui com seu amigo Watson tentar resolver essa situação e salvar essas pessoas aqui de criminosos, que geralmente sempre são criminosos que estão tentando tirar proveito de alguma situação, inventam alguma história, geralmente é assim. Eu gostei muito, foi o que eu gostei até hoje, o que eu mais gostei até hoje de Sherlock Holmes, de romance, e eu espero que vocês leiam. Tem livros bem baratinhos com essa história, né? Não precisa nem ser nessa coleção completa aqui. Tem livros baratinhos, eu coloquei lá no vídeo algumas edições, eu espero que vocês corram lá para comprar com o meu link. E o último livro que eu li este ano, além das Duas Torres, né, que eu falei que eu li também, é O Retrato de Dorian Gray, que foi, assim, um livro que eu amei, né, como eu falei no vídeo, que já saiu, vou colocar aqui os links também.
Como eu falei neste vídeo, O Retrato de Dorian Gray foi um livro que eu odiei os personagens, que eu odiei as atitudes dele, as cenas não eram bonitas, sabe? É um livro que eu realmente tive nojo em várias situações, mas é um livro que eu vou levar para a vida toda como um dos melhores livros que eu já li, que eu quero reler. É um livro rico em atitudes que a gente não deve ter, e isso para mim é muito importante, e é um livro rico também em características da sua época, do esteticismo. É um livro histórico, porque foi censurado, foi modificado várias vezes, então isso é muito importante. Eu li o livro, a versão sem censura, com 13 capítulos. Eu espero que vocês tenham ficado com vontade de ler O Retrato de Dorian Gray lá naquele vídeo que eu fiz, e vão lá para dar uma olhadinha. Então é isso, gente. O mês de agosto foi bem proveitoso. Eu gostei bastante mesmo, bastante do mês de agosto. As leituras foram muito boas, foi bem proveitoso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, porque eu vou sempre colocar aqui as leituras do mês. Tô lançando esse vídeo só em setembro. Porém, é assim mesmo, né, gente? A gente tem que esperar passar o mês inteiro para poder gravar o vídeo e mostrar o que você leu no mês anterior. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam esse vídeo, que vocês mostrem para os seus amigos que gostam de ler e que querem ler, ou que só querem passar um bom tempo ouvindo falar alguma coisa que lhes interesse. Eu espero que vocês curtam, se inscrevam, que vocês ativem o sininho e vão lá também no Instagram seguir a gente, que a gente conversa de vez em quando lá. Eu tenho estado meio faltosa no Instagram, porém retornarei, tá? É porque eu tô usando mais tempo para poder ler, para poder me organizar aqui para o canal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.